Acredite ou não, o silêncio de uma mulher não é apenas silêncio. É uma mensagem. Talvez você já tenha passado por isso. Você manda uma mensagem, ela vê e não responde. Horas viram dias e sua mente começa a girar. Será que eu disse algo errado? Fui intenso demais? Ela ainda tem interesse? Essa dúvida não fica parada. Ela te consome silenciosamente cada vez que você olha o celular. E eu entendo. Essa sensação de não saber machuca. Mas deixa eu te dizer algo diferente. E se o silêncio dela tiver mais significado do que qualquer resposta que ela poderia dar? E se ao não responder ela estiver revelando algo sobre ela e sobre você? Neste vídeo você não vai ouvir os mesmos conselhos, clichês como finge desinteresse ou só espera. Nós vamos mais fundo. Vamos entender o que o silêncio dela realmente significa, psicologicamente, emocionalmente e até filosoficamente. E mais importante, como você deve responder sem reagir. Porque quando você entende o silêncio, você para de correr atrás de barulho. O silêncio nem sempre é rejeição. A primeira coisa que a maioria dos homens erra é simples. Eles assumem que silêncio é rejeição, mas nem sempre. Muitas vezes o silêncio dela não tem nada a ver com você. Ela pode estar cansada, sobrecarregada, processando emoções ou apenas precisando de espaço. Mulheres não se comunicam sempre de forma linear. Elas funcionam em ondas, não em horários fixos. Às vezes ela se afasta quando está confusa, ou até quando gosta de alguém e não quer parecer intensa demais. Mas nós vivemos numa cultura de respostas rápidas, validação instantânea. Então, quando isso não acontece, o cérebro interpreta como rejeição. E aí começa o problema. Você entra em ansiedade, começa a pensar demais e acaba reagindo de formas que destroem a atração. Quando, na verdade, talvez não havia problema nenhum. Então, antes de tirar conclusões, respira. O silêncio dela não significa automaticamente algo negativo. Às vezes, significa apenas que ela é humana. A resposta estoica à incerteza. Quando ela não responde, a maioria dos homens reage. Eles entram em espiral, ficam checando o celular toda hora, revivendo a conversa 1000 vezes. Mas é aqui que o estoicismo muda tudo. Epicteto ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage. Você não controla se ela responde ou não, mas você controla a sua reação. E isso muda o jogo. Naquele momento de silêncio, você tem duas opções: reagir emocionalmente ou manter o controle. Ser estoico não significa ser frio. Significa não deixar que o comportamento de outra pessoa destrua sua paz. A maioria das pessoas nunca aprendeu a lidar com incerteza. Elas querem resolver tudo imediatamente. Mas o homem estoico entende: nem tudo precisa de resposta imediata. Ele não tenta forçar clareza onde ainda existe silêncio. Ele observa, aceita e volta para si mesmo. E nesse processo, ele se fortalece. O silêncio pode ser um teste. Aqui está algo que poucos falam. O silêncio dela pode ser um teste. Não um jogo manipulador, mas algo instintivo. Ela quer ver como você reage quando a atenção dela desaparece. Ela quer saber se você perde o controle ou se permanece firme. Isso é um teste de força emocional. Se você entra em desespero, manda várias mensagens, fica carente. Você mostra fraqueza emocional. Mas se você mantém a calma, continua sua vida, permanece centrado, você transmite segurança. E segurança é atraente. Isso não é sobre jogar jogos. É sobre natureza humana. As pessoas são naturalmente atraídas por quem demonstra estabilidade. E quando você não depende de validação externa, você se torna diferente da maioria. Quando você corre atrás, você perde. Aqui está a ironia. Quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. Mensagens duplas. Desculpas desnecessárias. Só passando para saber se está tudo bem. Tudo isso parece inofensivo, mas muda completamente a dinâmica. Agora você não é mais o homem confiante. Você é o homem buscando validação. E isso mata a atração. Psicologicamente, isso acontece porque as pessoas valorizam espaço. Quando você invade esse espaço, gera pressão, e pressão afasta. Além disso, você coloca ela numa posição de poder.
Você começa a esperar pela resposta dela como se fosse recompensa. E isso cria um desequilíbrio. A energia muda. Você deixa de ser desejado e passa a ser previsível. Então, se você quer manter valor, não corra atrás do silêncio. Aprenda a ficar confortável nele. O que fazer no lugar disso? Então, o que você faz? Simples. Você volta para si mesmo, mas não de forma passiva, de forma ativa. Em vez de perguntar, por que ela não responde? Pergunte, o que eu estou negligenciando na minha vida? Use esse tempo para evoluir. Treine, trabalhe, aprenda algo novo. Construa algo, escreva seus pensamentos. Organize sua mente. Pare de observar o celular e comece a construir sua vida. Porque a verdade é, quanto mais preenchida for sua vida, menos o silêncio de alguém te afeta. E isso muda sua energia. Você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que age. E isso é naturalmente atraente. 6. Quando ela volta, você ainda está no controle. E quando ela responde? Porque muitas vezes ela volta. E aqui é onde muitos homens erram de novo. Eles reagem com emoção, ou ficam carentes, ou tentam punir ela. Mas o homem centrado não faz nenhum dos dois. Se você usou o silêncio para crescer, você não precisa da resposta dela. Você escolhe como responder, com calma, com maturidade, com respeito próprio. Algo simples como, oi, bom falar com você. Tenho estado ocupado com algumas coisas. Isso já diz tudo. Mostra que você seguiu em frente. Mostra que sua vida não parou. E o mais importante, mostra que você não depende dela para estar bem. Isso é raro. E o que é raro, chama a atenção. Da próxima vez que ela ficar em silêncio, não entre em pânico. Não duvide de si mesmo. Veja isso como um momento de verdade. Não sobre ela, mas sobre você. Porque o silêncio não tira seu poder. Ele revela onde seu poder realmente está. Na sua estabilidade, na sua disciplina, na sua capacidade de continuar, mesmo sem validação. É isso que o estoicismo ensina. Não ignorar emoções, mas dominá-las. Então pergunte a si mesmo, você é um homem que precisa de resposta para se sentir completo? Ou um homem que já é completo? Deixe ela pensar, deixe ela sentir sua ausência. Não como jogo, mas como consequência natural de alguém que não corre atrás de atenção. Você não está bravo, nem ressentido. Você está centrado. E quando você vive assim, tudo que é certo para você chega. Não porque você pediu, mas porque você se tornou o tipo de homem que atrai. Então permaneça firme, permaneça focado, permaneça estoico. E se isso fez sentido para você, você já sabe o que fazer. Continue evoluindo. Nos vemos no próximo vídeo.